Fala pessoal, beleza? Front-end Clean pingando vocês, eu sou o João e hoje vamos aplicar o entendimento do que analisar no nosso projeto na etapa de desenvolvimento. Antes de sair fazendo código, vamos primeiro entender o que precisa ser feito e qual estratégia vamos adotar. O projeto que a gente está desenvolvendo é um jogo da velha e nesse projeto existem duas páginas, uma de configuração e a outra do jogo em si. Na tela de configuração, é possível selecionar a peça, cruz ou círculo. Também é possível escolher o modo de jogo entre jogador versus jogador localmente e jogador versus computador, contra a máquina, né, de fato, e o nível de jogo, quando for jogar contra o computador, nível fácil, médio e difícil. E a tela do jogo em si, onde temos um placar final aqui geral, ele vai acrescentando a cada jogada, a cada final de partida. Então, assim que finaliza a partida, a gente exibe o jogador vencedor e um botão para jogar novamente. Agora, com o ChatGPT aberto, eu fiz uma pergunta sobre como e o que analisar em um protótipo antes de iniciar um desenvolvimento, e ele me retornou uma lista com 10 passos. Vamos entender melhor. Lembrando que existem várias formas de analisar o protótipo, isso vai de cada dev. Então vamos para o exemplo. Compreensão do protótipo. Nesse primeiro passo, precisamos entender todos os elementos presentes na tela e se existem chances deles serem reutilizáveis. Então, aqui com o nosso protótipo em mãos, vamos entender um pouco do nosso layout. Então, aqui a gente, na primeira tela de configurações, a gente já tem aqui o nosso header. Ele tem uma estrutura bem básica. E se a gente olhar aqui a segunda tela, a gente já vê que ele se repete aqui também. Então, esse será o nosso primeiro componente reutilizável. O componente de menu aqui, a gente já pode pensar em reutilizar ele, criar ele de uma forma mais dinâmica. Aqui a gente vai ter um formulário com 3 elementos de input select. Aqui, dependendo do projeto, você pode componentizar eles por conta deles serem iguais, né? Ele tem uma label e o próprio select. Aqui vai depender do tamanho do projeto ou se o projeto utiliza formulários em outras páginas. Nesse caso aqui eu não vou componentizar ele, eu vou deixar todo esse formulário aqui na página de configurações mesmo, mas vai depender da estratégia do seu projeto. Aqui a gente tem um botão jogar e aqui a gente tem um texto. E se a gente reparar na segunda tela, a gente também exibe ele da mesma forma. Então esse elemento a gente pode reutilizar. Então, da mesma forma do header, eu vou reutilizar ele nas duas telas aqui. Na segunda tela, a gente vai ter o nosso indicador de placar. Aqui ele vai ser um componente, só que ele vai ser um componente interno da tela do jogo. E aqui a gente tem o nosso modo de jogo, né? No nosso tabuleiro, vamos dizer assim. E aqui a gente tem cada quadradinho aqui, ele é um botão. E por último, o card de finalização do jogo. Então aqui a gente vai mostrar o nome do ganhador, né? Se ele ganhou, se empatou e um botão para ele jogar novamente. Lembrando que aqui a gente não vai entrar no nível de HTML, CSS, aqui a gente vai tratar mais as funcionalidades aqui de TypeScript. O segundo item é validação da funcionalidade. Aqui a gente precisa entender todas as funcionalidades descritas no protótipo e se elas estão bem definidas e compreendidas. Se a gente olhar aqui, na primeira tela do protótipo, a gente tem o modo de cruz ou círculo, né? Que a gente pode escolher aqui qual iniciar. Então, nesse caso, a primeira lógica é se a gente iniciar como cruz, o nome do primeiro jogador precisa estar na esquerda. Identifica que ele é o primeiro, né? Por padrão, a gente vai identificar que o cruz é o primeiro a jogar. Então, se de repente eu mudar para círculo, o nome do jogador 1 precisa vir para a direita. Primeira funcionalidade. Não está clara no protótipo, até porque a gente não está usando o protótipo real de Figma, a gente está usando apenas o Canvas aqui, que não tem interação. Mas enfim, essa primeira regra. Segunda regra está no modo do jogo, então se a gente escolher jogador contra computador, a gente tem uma jogada e a gente precisa guardar a jogada do computador. A gente não consegue jogar por ele. E aqui ele vai respeitar o jogador inicial, né, se for a gente ou ele. E o nível de jogo de acordo com o modo de jogo jogador versus computador. Se a gente selecionar aqui jogador versus jogador, esse nível de jogo aqui some. Um exemplo prático aqui é se a gente selecionar jogador versus jogador, o input aqui não tem necessidade
de ser preenchido. Então aqui a gente também tem mais uma regra que a gente só permite acessar a tela do jogo após todo o preenchimento dessas configurações. Inicialmente todas essas três configurações já tem o valor pré-setado, né? A gente não precisa ter o trabalho de preencher, já dá um default aqui. E a tela do jogo a gente permite somente após o preenchimento das configurações. Então aqui a gente já entende que a gente precisa incluir uma lógica de guarda de rotas aqui, para que quando a gente acessar essa tela de forma direta, ele valide se as configurações forem preenchidas. Se não, você redireciona para a tela de configurações para ele configurar todas as informações necessárias. Acho que a gente já tem uma primeira regra de guarda de rotas. E aqui no componente header, a gente tem uma exibição aqui do menu apenas no modo de jogo, né? Na tela de configurações aqui não aparece. Então aqui a gente pode fazer de duas formas. A gente pode simplesmente passar um true quando a gente chamar ele aqui dentro. Ou a gente pode usar o nosso gerenciador de estado para validar se existe uma configuração. Se existe, a gente exibe esse menu aqui. Sobre o indicador, a gente tem aquela regra de exibição, né? O primeiro jogador inicia, né? Ele começa na esquerda aqui. E o primeiro sempre será o cruz. Então, se eu escolher cruz, eu vou ser o primeiro a iniciar. Se eu escolher círculo, eu vim para a direita aqui. E eu sou o segundo a jogar. E aqui o placar geral que vai somando a cada finalização de jogo. No nosso tabuleiro, a gente vai ter uma regra de clique em cada quadradinho. Cada quadradinho desse aqui dos 9, a gente vai ter uma regra. A gente valida de quem é a vez, de fato. E a gente preenche a imagem com a peça indicada da vez. Vamos supor que eu sou a cruz. Se eu cliquei, eu vou preencher com um X aqui. Aqui existe também uma validação de preenchimento. Então, você não consegue alterar um quadrado preenchido, né? Então aqui, se eu clicar aqui, por exemplo, eu não consigo alterar esse valor. A gente não tem funcionalidade nenhuma, a gente trava simplesmente. Aqui também, ao longo da jogada, a gente vai ter uma validação de finalização de jogo. A gente vai entender a cada jogada se o jogo foi finalizado. E se o jogo foi finalizado, a gente vai ter uma pequena animação aqui. E esse quadro de jogo aqui some e aparece aqui o card final, que é o card que indica o jogador vencedor e um botão para jogar novamente. Esse jogar novamente, ele volta para essa tela aqui e ele continua jogando e o placar aqui atualiza, né? Essas duas telas aqui, elas são a mesma, então a gente só substitui aqui quando finaliza o jogo. E por último, aqui a gente tem uma funcionalidade que não dá para mostrar no Canvas, que é a funcionalidade do menu. E nesse menu a gente vai ter dois links, o primeiro o novo jogo e o menu principal. Então, o novo jogo é para a gente reiniciar o jogo atual. Então ele reinicia para a gente aqui. Ele mantém o placar geral, mas ele reinicia aqui apenas o tabuleiro. E o menu principal que vai para a tela de configurações. O terceiro passo aqui é a avaliação da usabilidade. Então a gente precisa garantir que a navegação está intuitiva para uma melhor experiência do usuário. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente pode analisar aqui no nosso protótipo. Aqui a gente precisa entender que os botões estão com tamanho padrão, e a gente não tem dificuldade em clicar, se os seus inputs também estão com tamanho padrão, estão no padrão assim de web, que seja intuitivo. A gente tem um padrão no nosso layout, né? Se tudo que for botão, ele tem um único padrão, tudo que for input, ele tem um único padrão. Se for texto, ele tem um único padrão. Então, essas coisas aqui que a gente valida nessa opção de usabilidade. Verificar agora a responsividade. Então, esse caso aqui já é mais no desenvolvimento. A gente garante, né, que toda solução se adapte em diferentes tamanhos de tela. Então, por exemplo, aqui a gente está rodando o projeto no iPhone 12, mas se a gente de repente mudar para iPhone 5, ele precisa se adaptar e não pode quebrar, né? E aqui em diferentes tamanhos de telas, né? Aqui a gente seta o mínimo como 320, mas existe tamanhos menores aqui, que aí vai de cada projeto. Aqui a gente vai avaliar a estética, né? Entender os estilos e se eles têm um padrão. Então aqui a gente dá uma olhada aqui no nosso projeto, a gente vê um botão, ele tem uma cor,
azul claro. O outro botão também, ele é um azul claro. O texto dele, ele tá em caixa alta, os dois botões, então a gente tem um padrão de botão aqui. Outro padrão aqui, a gente tem padrão de texto, então a gente tem todos os textos aqui em caixa alta, exceto no input, né? Input não tem isso. Então, padrão de quando for preencher input é dessa forma, e se for escrever um texto, caixa alta. E aqui a gente tem algumas cores, né? A gente tem um azul escuro de fundo que é praticamente um preto. A gente tem um azul claro dos botões. A gente tem um branco dos inputs e do header. A gente tem um cinza aqui dos textos. A gente tem um cinza bem claro. E aqui a gente vai ter duas imagens como cruz e círculo. Sexto item, identificação do desafio técnico. Aqui nessa etapa a gente identifica quais funcionalidades ou layout possa ser complexo de implementar. Então aqui, ponto complexo vai ser o nível do jogo. Para a gente entender a dificuldade aqui, a parte difícil do jogo, né? A gente precisa garantir que o computador terá as melhores jogadas aqui. Aqui ele vai dificultar ao máximo nossa vitória aqui. Então essa vai ser a parte mais difícil ali de implementar no código. O sétimo item, revisão de navegação e fluxo, né? Aqui então ele tem relação com o item 3 e garante uma melhor experiência do usuário, né? A usabilidade. Documentação e anotações, que é onde a gente vai analisar e anotar os itens que precisam de atenção ou melhorias ao longo do desenvolvimento. Comunicação aqui em caso de equipes, né? A gente precisa garantir uma boa comunicação entre os membros, seja autodev ou seja designer, sempre em prol do entendimento do projeto, que a comunicação precisa ser clara. Planejamento, então aqui a gente vai criar um plano de implementação que inclua a divisão das tarefas e recursos necessários. Dessa forma, a gente criou uma estrutura bem completa e detalhada do nosso projeto, com componentes e serviços que respeitam a sua estrutura, né? Então aqui a gente vai ter a página de configurações, a página do jogo, todos os elementos que compõem a página de configurações, todos os elementos que compõem a página do jogo, as dependências, né? Então aqui em cima, no nosso core, a gente vai ter os nossos componentes reutilizáveis, as nossas funcionalidades básicas, os nossos serviços, né? Os nossos controles e o nosso gerenciamento de estados. Aqui a gente vai tratar todos esses itens aqui de forma detalhada. Aqui, como eu mencionei mais no começo do vídeo, o guarda de rotas. Então, o jogo foi configurado? Sim, ele permite acessar o jogo, se não, ele vai para a página de configurações. Então, tem tudo detalhado aqui nessa estrutura. E com base nela, a gente vai criar o projeto separado aqui pelas tarefas, tá? E essa documentação ela vai estar disponível no primeiro comentário do vídeo. Bom, falamos aqui de forma bem resumida como analisar um projeto antes de desenvolver uma aplicação. No próximo vídeo, vamos entender e criar o nosso contrato para que seja utilizado na nossa aplicação por meio de gerenciamento de estado com o NGRX, que é o caso dessa estrutura aqui. Se esse conteúdo ajudou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fui!